Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Denilson Barbosa, do Linguagem Diplomática. Bom, nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre 6 erros que eu considero que são bastante comuns no estudo de línguas estrangeiras para o CACD. Tá? E eu diria que o último deles, né, o sexto, ele é o pior de todos. Ele pode destruir completamente o seu sonho de se tornar diplomata. Tá? Enfim, de qualquer forma, eu deixei para o final para que toda a sequência faça sentido. Né? Agora vamos lá, uma coisa importante sobre como eu levantei esses erros. Né? Tem um tema que eu venho me dedicando ultimamente, que é a parte de aquisição da linguagem. Né? Então, o que eu vou falar aqui, por isso que não é especificamente o que eu vou falar, né, particularmente aplicável ao inglês, mas para aquisição de linguagem em geral, aquisição de segunda língua, de línguas estrangeiras. Tá? Então, entenda isso como válido para o inglês, francês, espanhol ou qualquer outra língua, né, que futuramente possa vir a aparecer no CACD. Mas, enfim, vamos nos concentrar aqui no inglês, francês e espanhol. E vamos lá, esses erros eu selecionei da experiência, da convivência com CACDistas e também de observações das redes sociais. Até muitos aspectos aqui eu vejo CACDistas comentando, discutindo, alguns recomendando, e por isso eu gostaria de dar o meu parecer, né, o meu ponto de vista sobre a questão. Tá? Então vamos lá, o primeiro erro seria estudar somente gramática. Tá? Nós temos uma tradição, né, que talvez tenha influência das escolas de fazer, né, um ensino de idiomas, né, a principal abordagem metodológica é via gramática, ensino de gramática. Isso já foi sim uma linha de ensino, né, de idiomas, mas ela é falha, ela é incompleta. Tá? Você precisa de outros aspectos que vão ajudar você no processo de aquisição da linguagem. Estudar somente gramática, você estuda um idioma que você estuda as regras de um idioma que você não adquiriu ainda. Então, é importante isso. Se você estudar somente gramática, o seu rendimento vai ser baixo e ele nunca seria capaz de conduzir você, ele único exclusivamente, conduzir você até lá, até onde você precisa. Né? Enfim, não só por esse aspecto, mas também pelas habilidades que são exigidas na prova do CACD, em qualquer, né, ou na prova objetiva da primeira fase e a escrita, né, de inglês de segunda, ou a escrita, né, a prova escrita de francês e espanhol da terceira fase. Tá? Então você precisa agregar outras funções, né, algumas, né, enfim, as principais eu vou comentar aqui nos próximos erros. Tá? Vamos ao segundo, é a ideia de estudar por ciclos. Eu vejo muito essa discussão de estudar as outras matérias do concurso por ciclos. Aí tem uma série de fatores envolvidos nisso, né? Enfim, a questão do orçamento, quando você vai participar de um curso, de outro, tá? Então, se você pega, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Da questão do ciclo funcional ou não para as outras matérias, mas se você utiliza essa lógica na aquisição de um idioma, o que você vai fazer é estabelecer um processo de aquisição, interromper, ter uma perda gigantesca e depois retomar bem lá atrás, quase anulando o que você tinha feito antes. Então não funciona. A aquisição de linguagem ela precisa ser constante, ela precisa ser frequente. Tá? Então se você já utiliza essa abordagem, pior ainda. Imagina combinar, né, estudar somente gramática por ciclos, aí é totalmente nulo, praticamente inválido um tipo de estudo como esse. Tá? Então, né, dito isso sobre estudar somente gramática e estudar por ciclos, aí nós vamos para o terceiro problema, tá? Que é não implementar um processo de imersão. Né? Muitas vezes nós pensamos em imersão como, sei lá, um evento de imersão, tantas horas você vai participar ali, vai falar somente inglês, vai ouvir somente inglês, ou então vai para o intercâmbio.
tá? Completamente desnecessário, intercâmbio desnecessário, né? O que você precisa desenvolver para o concurso, né, em termos de processo de imersão, é basicamente um processo de leitura e listening. Você tem que ler com frequência e ouvir com frequência, né? Ah, mas Denilson, listening não cai no CACD. Listening realmente não cai no CACD, mas listening cai na aquisição da linguagem. Olha, realmente não existe aquisição de linguagem, aquisição de uma segunda língua sem listening, né? Então, é a base, é o processo natural como nós adquirimos o idioma. Então, qual foi a primeira, digamos, a primeira abordagem que você utilizou para aprender sua primeira língua? Né? Não foi leitura, não foi estudar gramática, né? Não foi escrita, né? Quando você tinha ali meses de idade. Foi listening, que você pratica lá desde a gestação. Né? Você nasceu, a primeira coisa que você começou a praticar ali foi listening. Eu estou brincando assim, mas é por aí. Tá? A aquisição da linguagem, ela ocorre em primeiro lugar via listening. Tá? Então, os textos acompanhados de áudio, né, aqui mesmo no canal eu já recomendei alguns sites, eles são sensacionais. Então você tem que ter aquele período ali que dura mais ou menos para sempre, né, para você ouvir e ler, ouvir e ler, ouvir e ler. Tá? Então, leve isso em consideração. Ah, meu estudo não está rendendo, eu aumento as horas, eu aumento o tempo, não consigo aprender um idioma tal e tal. Investigue isso, né, ou avalie isso. O listening não está incluído, certo? Então você precisa dele sim. Tá? Bom, o quarto ponto, né, o quarto erro, né, ao estudar línguas estrangeiras para o CACD. Esse não é de todo mal, mas se você já tem a decisão de que você vai fazer o CACD, então eu diria que seria errôneo você fazer um curso geral, né, numa escola normal de inglês, ou curso de francês ou de espanhol. É como se você, enfim, desse uma volta muito maior para atingir ali um objetivo, e você faz esse caminho mais longo intencionalmente, né? A metodologia vai ser diferente, a finalidade é diferente, o tipo de material didático é diferente. E você tem total possibilidade de começar ali já desde o princípio, desde o seu nível zero ali, nunca estudei francês na vida, você tem como começar com foco na prova. Então, habilidades, como eu falei, como listening, a leitura, né? Até mesmo já desenvolver algumas traduções, né? Mas principalmente listening, leitura, traduções também. Escreva textos. Se você não é capaz ainda de criar uma redação, fazer uma versão, crie a rotina de copiar alguma coisa. Você vai aprender ortografia, você vai aprender ali a posição das palavras, ordem das palavras. Então tem uma série de aspectos. Combine, né? Eu disse para você não estudar somente gramática, mas você tem que estudar alguma gramática, né? Obviamente, isso é certo. Então, ao invés de você fazer somente aquele exercício ali, só completar a lacuna, escreva a frase inteira. Vai ser bem mais produtivo, tá? Então, ou procure uma abordagem que já seja direta para o CACD, desde o básico, desde o princípio, né, já que você decidiu que quer ser diplomata, né? Senão você realmente vai fazer um caminho bem mais longo. Tá? Enfim, agora o quinto erro mais comum, que é não conhecer as questões e não praticar essas questões. Né? Os dois estão atrelados. Qualquer preparação para exame requer, em primeiro lugar, exames internacionais, tá? De idiomas. Requer, em primeiro lugar, você ter um conhecimento de como é a dinâmica das questões, o que cada uma quer, qual que é o propósito e como você se prepara para elas. Tá? Então, é fundamental você entender isso, ter domínio disso, as questões objetivas de inglês da primeira fase, né?
as características das questões da segunda fase de inglês, né? Toda ali a parte técnica para fazer tradução, versão, como fazer resumo, qual é o formato da redação, como você passa enfim, da pergunta para o texto, para o planejamento do texto. Você tem que conhecer e treinar frequentemente, regularmente com essas questões, né? E o mesmo para as provas de francês e espanhol. Então você tem que fazer resumo, você tem que fazer versões, né, do português para essas línguas. Então você tem que saber como fazer, conhecer as questões e treinar desde o princípio. Você não precisa treinar versão, por exemplo, já no nível da prova. Tem diferentes níveis, textos adaptados, né? Você pode fazer uma versão com um texto de nível mais simples, nível A2, B1, certo? Então, isso tem que acontecer desde o início. Tá? Enfim, e agora, como eu havia comentado no início, né, o sexto pode realmente destruir os seus planos de se tornar diplomata. E ele seria o seguinte: aguardar o resultado ou da primeira fase, ou, não, o que seria pior, da segunda, para dar início aos estudos, por exemplo, da segunda fase ou do francês e espanhol para a terceira fase. E isso eu digo que tem o potencial de destruir a o seu sonho de ser, né, de se tornar diplomata, porque se você passou já para a segunda fase, né, significa que você já teve um certo investimento de tempo, né, talvez até mesmo, né, um investimento significativo, né, de recursos financeiros para atingir a segunda fase e chegou ali e simplesmente acabou para você. Você não tem o que fazer, porque não dá tempo. Não dá. Não tem como você ser aprovado na primeira fase e aí sim começar a entender como funciona a prova da segunda de inglês, como funciona a tradução, a redação. Não tem como. É inviável. Inviável. E o mesmo, né, para as questões de terceira fase de francês e espanhol. Principalmente se você tiver ali, é mais grave ainda e é mais comum. Digamos, vou usar o termo aqui com o certo cuidado, né? Mas seria uma certa negligência. Obviamente, cada um tem seus motivos, ou é o recurso financeiro, ou é o tempo para investir ali no francês e no espanhol. Mas realmente pode ser muito frustrante você já ter desenvolvido a ponto de executar a prova da terceira fase, né, de todas as outras matérias, e ficar ali, né, no fim, na aprovação, por uma pontuação que poderia ter sido atingida com uma nota melhor no francês e no espanhol. Né? Então, isso pode ser um fator que vai desanimar você, né, por um lado, né? Enfim, ou você pode entrar num trade-off, não ter uma decisão do que você investe ali no ano seguinte, se você vai estudar as outras matérias, se você vai dar maior foco nas outras disciplinas para a terceira fase. Né? Obviamente, tudo isso tem como ajustar, mas pode impactar na sua decisão, né, de querer prosseguir ali ou não. Né? E, enfim, a minha recomendação, né, depois disso tudo, é que você estabeleça, em primeiro lugar, a sua rotina de idiomas. Né? Idiomas é um processo de aquisição de linguagem, elas são habilidades, né? Enfim, as línguas estrangeiras são habilidades cognitivas e elas têm um processo, né, de aquisição, de aprendizagem completamente diferente das outras disciplinas. Tá? Então não dá para aplicar a mesma lógica de história, né, ou de política internacional. Nós realmente precisamos, né, dessa rotina frequente desde o princípio. Se você, 6 meses antes, não dá, é insuficiente. Tá? Vou começar tanto tempo, alguns meses. Tudo que você pensar em termos de meses vai ser insuficiente. Tá? Bom, enfim, para dar início, né, eu sempre digo que o pontapé inicial para você começar nos idiomas é a leitura e ela pode ser amparada, né, por leitura com áudio. Né? Mas a leitura para adquirir uma segunda língua,
é essencial. E você pode aprender primeiro, né, a começar a ler os textos para já implantar primeiro o seu processo de imersão e depois você vai fazendo o seu estudo objetivo dos idiomas. Tá? Então, se alguma coisa tivesse que ser colocado na frente, eu diria que é a leitura, se possível, leitura seguida de áudio. Né? Enfim, na nossa plataforma nós temos uma versão demonstrativa, né, de todas as nossas aulas. Tá? Ela é uma versão demonstrativa gratuita. Nós criamos essa versão para que todos os CACDistas possam entrar lá, conhecer os professores e conhecer o nosso formato de aulas. Eu gostaria de recomendar que você desse uma olhada nessa versão demonstrativa e que você desse uma olhada principalmente nas aulas de instrumental, que nós utilizamos em todos os idiomas, lá no inglês, no francês e no espanhol. É um excelente passo inicial. Você começa pela leitura. Tá? Então, o link eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo. Recomendo que você clique ali e faça o cadastro para, enfim, ter acesso à versão demonstrativa. Né? Lá você pode ver todas as aulas, mas principalmente quem está começando, em qualquer um dos idiomas, dê uma atenção especial para o formato das aulas do instrumental. Ok? Bom, espero que você tenha gostado das observações, né, sobre os erros e das dicas e vejo você lá na nossa versão demonstrativa. Um abraço e até lá.